No livro de Marcos, no capítulo de número 4, a partir do versículo de número 30, Jesus ele faz uma comparação com o reino dos céus. Jesus ele se pergunta: a que eu devo, com que eu devo comparar, o que eu deveria comparar com o reino de meu Pai? E aí Jesus ele diz o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. O que Jesus ele quis dizer quando Jesus ele comparou o reino dos céus com um grão de mostarda? Jesus ele quis dizer o seguinte, que assim como um grão de mostarda, que por ser totalmente pequeno, por ser uma semente minúscula, assim como o grão de mostarda, ele é uma semente muito pequena e cresce, bem assim é a minha e a tua vida. Por exemplo, quando Jesus ele começa o seu ministério, Jesus ele chama 12 discípulos, porém nós sabemos que não ficou apenas nos 12. Nós sabemos que o ministério do Senhor Jesus Cristo, ele se multiplicou, ele cresceu de uma forma muito rápida e absurda. Queridos, veja bem, uma semente de mostarda é algo muito pequeno. Uma semente de mostarda é uma semente tão pequena que muita gente zomba, muita gente despreza. Louvado seja Deus. Porventura, é como se alguém falasse, porventura poderia vir alguma coisa desta semente? Porventura poderia produzir alguma coisa desta semente? Porventura, será que uma árvore ela cresceria ou nasceria ou produziria de uma semente tão minúscula, de uma semente tão pequena? Queridos, veja bem, nosso Deus é um Deus de mistério. Nosso Deus é um Deus poderoso. Nosso Deus é o Deus que tem poder para dar crescimento e expandir a sua obra. Há quem cante que diz que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Por que Jesus ele comparou o reino dos céus com um grão de mostarda? Jesus ele comparou o reino dos céus com um grão de mostarda, por quê? Porque o grão de mostarda, ele por ser uma semente tão pequena, tão minúscula, ela, louvado seja Deus, quando ali ela está em fase de desenvolvimento, ali daquela semente vai se desenvolver uma planta, daquela semente vai se desenvolver uma árvore, e através daquela semente tão pequena, que ninguém dava nada, que ninguém acreditava, outrora ela vai se formar em uma árvore, em uma hortaliça, em uma das maiores das hortaliças, Ela vai se transformar em uma árvore grande, louvado seja Deus, ao qual ela vai ali produzir os seus frutos, ela vai alimentar os pássaros, ela vai alimentar o ser humano e ela também vai produzir a sua sombra, o qual vai servir ali para refrigério, para descanso, não só do homem, mas para também dos animais, para também dos pássaros, para também, louvado seja Deus, daquele o qual se encontra cansado. Então veja bem, outrora uma semente que ninguém dava nada, uma semente que ninguém acreditava, uma semente tão minúscula, uma semente tão pequena, agora se transformou em uma árvore, em uma planta, em uma hortaliça, em uma árvore de aproximadamente 3,5 metros, 4 metros de altura,
Louvado seja Deus. Irmão, sabe o que eu entendo com esta palavra? É Jesus falando para mim, para você: ei, meu filho, acalma o teu coração. Ei, meu filho, se aquieta, porque sou eu que dou o crescimento. Sou eu que tenho o poder para fazer você crescer. Sou eu que tenho o poder para te levantar. Sou eu que tenho o poder para fazer você produzir. Meu querido, veja bem, a Bíblia, ela vai nos dizer que Jesus, ele diz o seguinte, que esta hortaliça, ela cresceu, esta semente, veja bem, se transformou em uma das maiores hortaliças, mas o que ficou maior do que todas as árvores não foi a semente. O que ficou maior do que todas as árvores foi a árvore que nasceu daquela semente, foi a árvore que nasceu daquele grão. Ei, meu querido, veja bem, certa feita, Jesus, ele disse o seguinte, que se a minha e a tua fé, ela for como um grão de mostarda, podemos dizer: monte, sai daqui e vai para lá. Queridos, veja bem, a Bíblia Sagrada, ela vai nos dizer, no capítulo de número 17 de Mateus, Jesus ele disse o seguinte, porque na verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para acolá, né? E há de passar, e nada vos será impossível. Então Jesus, ele está dizendo o seguinte: olha, se você tiver fé, mas Jesus, ele não disse se a minha e a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda. Jesus, ele disse o seguinte: se a minha e a tua fé for como um grão de mostarda. Aqui Jesus não está se referindo a tamanho, Jesus está se referindo ao crescimento. Jesus está se referindo a desenvolvimento. Jesus está se referindo à prosperidade. Jesus está se referindo à multiplicação. Ei, meu querido, veja bem, o que Jesus ele está dizendo aqui é o seguinte, que a mostarda, ela quando está por debaixo da terra, quando o grão está ali por debaixo do solo, muitos zombam, muitos desprezam, porque não sabem o processo que está acontecendo ali por debaixo da terra. Mas nós que conhecemos a palavra, nós sabemos muito bem que o nosso Deus, ele é aquele que ele gosta de levantar a sua igreja. O nosso Deus é o Deus que ele gosta que a sua igreja seja uma igreja que esteja firmada na raiz. Nós sabemos que uma árvore, se ela não tiver raiz, esta árvore, ela não vai resistir ao vento, ela não vai resistir à tempestade, ela não vai resistir, louvado seja Deus, todas as estações. Ei, querido, veja bem, a árvore, ela precisa estar bem firmada, ela precisa estar bem, louvado seja Deus, ali, centralizada, aprofundada com as suas raízes, porque vai ser as raízes que vai sugar os nutrientes, vai ser as raízes que vai sugar toda a proteína, toda a energia, tudo aquilo que a terra oferece, tudo aquilo que a terra dá. Louvado seja Deus, meu querido, veja bem, bem assim é eu e você. Quem sabe alguém olha e fala: esse daí não tem mais jeito, esse daí ele vai morrer, esse daí tá acabado, esse daí já era. Ei, meu querido, muitos olham, passam por uma árvore e muitos falam: essa árvore secou, essa árvore não tem mais jeito, não adianta mais. Mas nós sabemos que o nosso Deus é o Deus que muda as estações, nós sabemos que o nosso Deus é o Deus que muda cenário, nós sabemos que o nosso Deus é o Deus que faz o seco ficar verde. Nós sabemos que o nosso Deus é o Deus que opera maravilha. Ei, querido, veja bem, eu tenho a palavra de Deus para a tua vida. Não existe esse negócio de pouca fé.
Porque se a pouca fé resolvesse, Jesus ele não teria repreendido os discípulos. A palavra do Senhor ela vai nos dizer no livro de Mateus, no seu capítulo de número 8, a partir do verso de número 23. A Bíblia vai nos dizer que Jesus ele está no barco ali e veio a tempestade. Os discípulos estão no barco e Jesus está dormindo. O que é que os discípulos vão fazer? Os discípulos eles entram em desespero, porque eles percebem que a água está entrando dentro do barco. Eles sabem que o barco ele vai afundar. Eles sabem que o barco vai a pique se eles não chamar Jesus. E agora eles vão acordar a Jesus. Eles vão despertar a Jesus e Jesus vai repreender. E Jesus ele vai dizer: homens de pequena fé, por que temeste? Então veja bem, se a pequena fé resolvesse, Jesus não teria, louvado seja Deus, repreendido aqueles homens. Se a pequena fé resolvesse, Jesus ele não teria repreendido os discípulos quando estava no barco. Meu querido, veja bem, não existe esse negócio de fé grande ou fé pequena, ou eu creio ou não creio, ou você acredita ou você duvida. Queridos, veja bem, a Bíblia Sagrada vai nos dizer que, livro de Mateus capítulo 14, a Bíblia vai nos dizer que Jesus, mais uma vez, Jesus vai repreender os discípulos, e Jesus ele vai dizer o seguinte, Jesus ele vai dizer para Pedro: homem de pequena fé, por que duvidaste? Jesus ele está andando sobre as águas e a Bíblia vai nos dizer que Pedro ele vai dizer: se és tu, manda ter contigo por cima das águas. E aí Jesus ele vai dizer: sou eu, Pedro, venha. Quando Pedro ele vai, ele dá as primeiras passadas, só que depois Pedro ele afunda e Jesus vai repreender Pedro. Se a fé pouca resolvesse, se a pequena fé resolvesse, Jesus não teria repreendido Pedro, mas Jesus repreendeu: homem de pequena fé, porque duvidaste? Mas como o nosso Jesus é um Jesus de misericórdia, o nosso Jesus é um Jesus que tem compaixão, Jesus ele estende a mão para Pedro e levanta Pedro, porque Pedro agora ele está descendo para as profundezas do abismo. Pedro ele está morrendo afogado. Ei, querido, veja bem, Jesus ele diz o seguinte: será que quando o Filho do Homem voltar, quem que é o Filho do Homem? É Jesus. Será que quando o Filho do Homem voltar, ele ainda vai achar fé na terra? Ei, queridos, veja bem, mas se nós formos, por exemplo, para a mulher do fluxo de sangue, aquela mulher, antes de sair de casa, ela colocou algo no seu coração e ela disse: se tão somente eu tocar, serei curada. A Bíblia diz que quando ela chega diante de Jesus, Jesus ele vai dizer: ei, mulher, vai em paz, porque a tua fé te salvou, a tua fé te curou. A Bíblia ela vai nos dizer que tem um centurião. A Bíblia nos diz no livro de Mateus capítulo de número 5, a Bíblia diz que o centurião, olha, outrora, a Bíblia diz que o centurião, um homem de poder, um homem de autoridade, um homem que agora ele está com o seu filho dentro de casa, o seu servo, o seu criado dentro de casa, paralítico numa cama. Mas este homem, o poder que ele tem não pode resolver, a autoridade que ele tem não pode resolver, porque a autoridade não é do céu, a autoridade é da terra. E este homem ele vai ao encontro de Jesus, ele fala: olha, mestre, é o seguinte, eu estou com o meu criado paralítico, o meu criado está lá em cima da cama vegetando. Olha, Senhor, eu queria muito que o Senhor fosse na minha casa, mas eu não sou digno de que entre na minha casa. Mas basta o Senhor dizer uma palavra, basta liberar uma palavra e o meu criado sarará. E Jesus ele diz o seguinte para o centurião, Jesus ele disse para o povo: olha, eu nunca vi tanta fé assim em Israel, eu nunca vi um homem ter tanta fé. Então veja bem, quando os discípulos estão no barco, Jesus ele se revolta, ele repreende. Quando Pedro ele vai andar por cima das águas, Jesus repreende. Por quê? Porque a fé é pouca. Mas quando, louvado seja Deus, o centurião se apresenta, Jesus ele se alegra e ele fala: vai, porque quando você chegar em casa, o teu criado já vai estar na porta te esperando, para tu saber que a fé ela move montanha. Ei, meu querido, veja bem, Salmo de número 125 vai dizer que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião,
nação que não se abala, mas permanece para sempre. Aí eu te pergunto, que fé é essa? Que fé é essa que nós falamos que temos fé, mas entramos em desespero, ficamos ansiosos, ficamos preocupados, não dormimos, ficamos inquietos, estamos apressados, não confiamos em Deus. Lá em Hebreus 11 vai dizer que a fé, o que é fé? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Ei, querido, o que é fé? Fé que nem Abraão. Abraão nunca tinha ouvido a voz de Deus e pela primeira vez Deus vai ao encontro de Abraão e Deus ele fala: ei, Abraão, sai da tua casa, sai da tua tenda, sai do meio do teu povo, sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Interessante que Deus não dá GPS, naquele tempo não tinha. Abraão, se fosse nos dias de hoje, quem sabe, né, fosse ali, se fosse outra pessoa, ia querer ir no Google Maps ali, ia querer no Google Mapa, ia querer ali, quem sabe, chamar o Uber, chamar o 99, né? Mas Abraão, ele fez o seguinte, ele confiou, né? É como se o próprio Deus falasse: Abraão, eu sou o teu GPS. Abraão, é eu que te oriento, é eu que te falo, é eu que te ensino, é eu que te levo, é eu que falo quando tu vai para a direita, quando tu vai para a esquerda, quando tu tem que parar, quando tu tem que prosseguir. Ei, meu irmão, fé que nem Daniel, louvado seja Deus ali, mesmo sendo jogado na cova dos leões ali, Daniel não negou. Fé que nem Sadraque, Mesaque, Abednego, que mesmo o rei mandando aquecer a fornalha 7 vezes ali, mesmo assim, louvado seja Deus, eles não desistiram. Ei, meu irmão, louvado seja Deus. Fé é que nem lá em Marcos 2, quando aqueles 4 homens, eles pegam aquele homem paralítico e levam aquele homem até a casa, onde está acontecendo um culto, onde está acontecendo ali um movimento de cura, e ali Jesus, ele para o culto por causa daquele paralítico, e aquele homem, ele vai ser curado. Isso que é fé, meus irmãos, louvado seja Deus. Fé, meus irmãos, fé é isso. Quem tem fé não duvida. Não existe esse negócio de fé muita, fé pouca. Fé não é que nem Tomé, porque Tomé, depois de Jesus ressuscitar, ele falou o seguinte: olha, se és tu, mestre, então eu só acredito se eu tocar nas mãos, se eu só acredito se eu tocar, só acredito se eu ver a marca dos cravos. Aí Jesus, ele falou: pois bem, Tomé, bem é tu, só acreditou porque tocou e viu, mas eu te digo que bem-aventurados são aqueles que crescem ver. Louvado seja Deus. Ei, meu querido, veja bem, Jesus, ele comparou o reino dos céus como um grão de mostarda. Louvado seja Deus. Ei, filhão, o Senhor manda te dizer neste dia de hoje: acalma o teu coração, aquieta, rapaz. Ei, mostarda, te aquieta porque é só uma questão de tempo para eu te levantar, te aquieta porque é só uma questão de tempo para você produzir, te aquieta, mostarda, porque é só uma questão de tempo para você florescer. Ei, mostarda, te acalma porque estou eu trabalhando. Muitos olham, muitos criticam, mas não entendem o meu trabalhar, muitos não entendem o meu propósito. Ei, sabe por que não tinha dado fruta ainda? Porque para dar fruta eu tenho que dar ordem, para dar fruta eu tenho que liberar a palavra, para dar fruta eu tenho que dar o comando. Ei, mostarda, te acalma, grão de mostarda, porque eu estou trabalhando, eu estou operando e o meu nome será glorificado na tua vida. Ei, mostarda, te acalma, porque você vai servir de sombra para muita gente. Ei, queridos, veja bem, Jesus, ele disse o seguinte, que quando a mostarda ali, quando ali a planta ela cresce, louvado seja Deus, ela ali vai espalhar os seus ramos, e ali ela vai, louvado seja Deus, produzir sombra, os pássaros eles vão vir, eles vão ali fazer ninho, louvado seja Deus, naquela árvore, e ali vai ter os filhotes, louvado seja Deus. Ei, hoje você pode não ser nada, quem sabe alguém olha e despreza, alguém olha e não acredita, quem sabe tem alguém te excluindo, quem sabe, louvado seja Deus, te jogaram de lado, mas prega Deus na minha boca neste dia de hoje. Ei, meu irmão, você vai servir de sombra para alguém, você vai servir de socorro para alguém, e sabe, aquele que criticou vai ter que comer do fruto e vai dizer: como que pode
sai um fruto tão bom de uma árvore dessa? Quem diria que aquela semente tão pequena daria uma árvore tão grande, uma árvore tão bonita? Ei, varão, ei, varoa, levanta a tua cabeça, porque quando Deus ele muda a estação. Aquela árvore que outrora ela estava seca, estava feia, não tinha brilho, assim como a águia muda as penas, assim como o pelicano muda as penas, Deus ele é aquele que tem poder para mudar ali a folhagem, mudar a casca, a cor da casca, a cor do tronco, a cor do caule. Deus é aquele que dá força às raízes, engrossa as raízes, faz as raízes se expandir. Louvado seja Deus. Ei, varão, tu tá crescendo que nem cedro, tu tá crescendo que nem palmeira, tu tá crescendo que nem bambu. E quando Deus ele te levantar, quando começar a apontar, não vai ter vento, não vai ter tempestade, não vai ter prova, não vai ter desemprego, não vai ter levante, não vai ter calúnia, não vai ser fofoca que vai te derrubar. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus operar, deixa Deus fazer do jeito dele. Louvado seja Deus. Deixa Deus fazer do jeito dele. Meu querido, veja bem, o Espírito Santo me leva lá em Tiago, porque Tiago ele diz o seguinte, que a fé sem obra é morta. Só que nós precisamos entender o propósito de Deus. Vai ter vezes que nós vamos ter a fé, nós vamos ter a obra, e mesmo assim não vai acontecer. Por quê? Porque Deus ele tem um propósito, e só entende o propósito de Deus quem está em espírito. O apóstolo Paulo, certa feita, ele disse o quê? Que o homem carnal ele não entende as coisas espirituais, né? Mas o homem que é espiritual, ele entende não só a coisa carnal, mas também aquilo que é espiritual. Ei, varão, acalma o teu coração. Deus ele está trabalhando, Deus ele está operando. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ei, você vai servir de sombra para alguém. Tem alguém que está caído, tem alguém que está desanimado, tem alguém que está fraco, que está abatido, está pensando em se matar, está pensando em ir embora de casa. E sabe quem é que Deus vai usar? Deus vai usar, vai ser você. Deus vai usar você para salvar, Deus vai usar você para curar, Deus vai usar você para libertar, Deus vai usar você para animar, Deus vai usar você para alimentar. Querido, veja bem, a árvore, ela não tem poder próprio para a árvore não tem poder próprio para se alimentar. Louvado seja Deus, porque a árvore ela não tem mão, ela não tem boca, mas a própria natureza, o próprio Deus é aquele que alimenta. Louvado seja Deus. O que é que Jesus ele falou? Jesus ele falou o seguinte, certa feita: por que vocês estão preocupados? Por que vocês estão aí ansiosos, né? Ociosos, né? Aí ele diz o seguinte: olhai para os lírios do campo, que não trabalham e nem tecem, mas eu vos digo que nem Salomão com toda a sua glória se vestiu como um deles. Quem é que cuida das pombas? É Deus. Quem é que cuida dos rios? É Deus. Quem é que cuida das árvores, dos pássaros? É Deus. Então, da mesma maneira que Deus ele cuida do pé de mostarda, Deus é aquele que cuida da minha e da tua vida. Eu não sei se é esse o nome que se dá, né? A hortaliça, né? Assim como Deus ele cuida da hortaliça, da laranjeira, da videira, né? Deus é aquele que cuida da minha e da tua vida. Ei, varão, não se preocupe, porque o que é teu, o que Deus ele preparou para você, Satanás não rouba, né? A quem canta, a quem louva, que diz que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Ei, deixa Deus te regar. Deixa Deus te podar, deixa Ele te regar com a água da vida, deixa Deus Ele te regar, louvado seja Deus, na oração, deixa Ele te regar, mostarda, deixa Ele te regar na palavra, deixa Ele te regar no jejum, deixa Ele te regar no testemunho, deixa Ele te regar através da fé, deixa Ele te regar através do tempo, e você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Fique com esta palavra e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém?